Iniciando nossa aula de português, na página 193, nós vamos ter língua, usos e reflexão. Uso de verbos no imperativo. Aí vem a atividade oral e escrita. Nas unidades anteriores, você viu que o verbo pode indicar tempo, presente, passado e futuro. Pessoa, quem fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Vamos ver outro uso dos verbos. Questão 1, releia estas frases. Enxergue a igualdade. Primeira frase. Segunda frase ao lado. Participe desta campanha. Os verbos destacados foram empregados no texto para mostrar quem faz a ação, fazer pedidos, dar instruções, indicar o tempo em que a ação ocorre. Quais são as expressões aí destacadas? Na primeira frase, enxergue. Na segunda frase, participe. Então, os verbos destacados são estes, enxergue e participe. Eles foram empregados no texto, quando eu digo enxergue a igualdade. Eu estou empregando ele com o sentido de mostrar quem fez a ação, fazer pedidos, dar instruções ou indicar o tempo em que a ação ocorre. Eu não estou mostrando ninguém fazendo uma ação, não estou dizendo Paulo corre, Maria estuda, não aparece ninguém praticando uma ação nessa frase. Não aparece ninguém dando instrução, ensinando a construir alguma coisa. Não está indicando a frase num determinado tempo, passado, presente ou futuro. Mas quando eu digo enxergue a igualdade, eu estou fazendo pedidos. Quando eu digo participe desta campanha, eu também estou fazendo pedidos. Qual seria a resposta? Fazer pedidos. Questão 2. Releia estas informações que estão na parte inferior dos cartazes. O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial, sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade. Contribua para uma infância sem racismo. Então, aí eu fiz essa leitura de umas informações que poderia estar num trecho de um cartaz. Aí, o que é que se pede? Circule 2 verbos que expressam pedido. Vou repetir a leitura. O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial, sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade. Contribua para uma infância sem racismo. Quais seriam os 2 verbos que eu deveria aí circular nessa pequena leitura que dá a ideia de pedido? Seria o verbo ajude, já na última frase, e também na última frase o verbo contribua. Então, você vai circular esses 2 verbos lá nesse pequeno trecho que eu acabei de ler. Na última frase tem ajude a mudar essa realidade, o verbo circulado ajude. Contribua para uma infância sem racismo, o verbo que você vai circular aí, contribua. Então, esses verbos expressam pedido. Os verbos que você circulou estão no modo imperativo. Leia uma parte de uma receita, o modo de fazer em um omelete. Quando eu falo em receita, eu estou falando também de um outro gênero textual. Receita. Receita culinária. Receita de como fazer uma comida, de como fazer alguma coisa gostosa. Então, aqui vem. Quebre 3 ovos numa tigela. Bata bem com um garfo. Coloque uma pitada de sal, salsinha, cebolinha e pedacinhos de tomate. Misture bem. Despeje numa frigideira quente com um pouco de manteiga. Doure os 2 lados. Coloque em um prato e sirva. Essa é uma receita. Bem abaixo diz, os verbos destacados no texto foram empregados para. Primeiramente, aí nós vimos, dá para perceber quantos verbos aparecem
nessa receita. Quando eu digo quebre, é um verbo. Bata, um outro verbo. Coloque, outro verbo. Misture, outro verbo. Despeje, verbo. Doure, verbo. Coloque, verbo. E sirva. Esse sirva, outro verbo. Então, esses verbos aí que eu falei, que estão destacados no texto, eles foram empregados para. Vocês acham que foram empregados para dar instruções ou para fazer pedidos? Eles foram empregados para dar instruções, ou seja, ensinando como fazer uma receita.